Ao decidir o tema de número 1153, o STJ afirmou que não cabe penhora de valores depositados em contas poupança ou também de verbas salariais para pagamento de honorários sucumbenciais. Vamos ver aqui, então, o detalhamento do que foi discutido, e esse foi um tema que gerou muita divergência no STJ. O que é que a gente tem aqui então? O artigo 833 do Código de Processo Civil 2015 dispõe nos incisos 4 e 10 sobre a impenhorabilidade de vencimentos, salários, proventos de aposentadoria, etc. E no inciso 10 fala sobre a impenhorabilidade dos valores depositados em cadernetas de poupança, o valor de até 40 salários mínimos, né? Acontece que o parágrafo 2º desse mesmo artigo traz uma exceção a essas impenhorabilidades, dizendo que elas não se aplicam, portanto, permite a penhora, tanto de vencimentos quanto desses valores em caderneta de poupança, para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a Constituição observar o disposto no artigo 528, parágrafo 8º e no artigo 529, parágrafo 3º, que tratam sobre execução de dívidas alimentares, ou melhor, de prestações alimentícias. E a gente vai ver que o STJ precisou, de fato, dissecar cada uma dessas expressões aqui para chegar a uma conclusão. Isso porque no artigo 85, parágrafo 4º do CPC, consta expressamente que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. A questão aqui é, então, se o fato de o CPC falar que em natureza alimentar dos honorários sucumbenciais, se isso os credencia a afastar a impenhorabilidade, porque aqui no parágrafo 2º do artigo 833 dispõe que é afastada a impenhorabilidade de salário, de caderneta de poupança, para pagamento de prestação alimentícia. Então, a questão é, prestação alimentícia é a mesma coisa de verba de natureza alimentar? Essa foi a questão enfrentada pelo STJ e ele disse que não. Então, claro, o STJ reconheceu a natureza alimentar dos honorários, isso tem até súmula vinculante do STF sobre o assunto. No entanto, fez a distinção entre verbas alimentares e prestação alimentícia. Prestação alimentícia, para a conclusão adotada, é apenas daqueles alimentos que são de natureza do direito de família, né, alimentos familiares, indenizatórios, que são aquelas pensões decorrentes da morte ou incapacidade de alguma pessoa, e os alimentos voluntários, que aí já são dados de forma graciosa, mas para garantir a subsistência de alguma pessoa. E, portanto, nesses três casos aqui, há a distinção de que a falta do pagamento desses alimentos, a falta da fruição desses alimentos, implicaria na insubsistência dessa pessoa. Então, são alimentos que a pessoa, de fato, precisa deles para sobreviver. E, claro, por definição legal. E aí, eu até trouxe aqui uma citação do relator do julgado, que é o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, e ele disse o seguinte: estender tal prerrogativa aos honorários advocatícios e, em consequência, aos honorários devidos a todos os profissionais liberais implicaria que toda e qualquer verba que guardasse alguma relação com o trabalho do credor ou com qualquer outra fonte de renda destinada ao seu sustento e de sua família também deveria ser reconhecida como tal, tornando regra a exceção que o legislador reservou apenas para situações extremas. Ou seja, ele está dizendo que, se for dar esse benefício aos advogados por cobrarem verbas de caráter alimentar, por exemplo, o dentista teria o mesmo direito de fazer a cobrança, ou um pintor, ou um marceneiro, todas aquelas pessoas que prestam serviços ao devedor. Enquanto que a norma busca fazer uma exceção, né? Porque, dada a importância das verbas de caráter alimentar, como os salários e também dos depósitos em caderneta de poupança, que são para a garantia do sustento da pessoa, a realização da penhora deve ser feita excepcionalmente, né?
E aí, a ministra Nancy Andrighi trouxe um longo voto, muito detalhado, e eu vou trazer aqui alguns trechos, né? Uma parte foi de uma análise histórica dela, e aqui é só a conclusão dessa análise. Até recomendo que vejam, se tiverem a curiosidade, porque ela analisa desde antes do Código Civil de 1916. E ela chega à seguinte conclusão: em suma, com esse percurso histórico, evidencia-se que os termos prestação alimentícia, prestação de alimentos e pensão alimentícia são utilizados como sinônimos pelo legislador, sendo que, inicialmente, estavam estritamente ligados aos alimentos familiares. E a partir do Código Civil de 1916, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e até aos voluntários. Mas os únicos que até hoje possuem um regramento específico completo no Código Civil, em subtítulo próprio, são os alimentos familiares. Então, ela está dizendo que a expressão prestação alimentícia, que é o que está lá no artigo 833, parágrafo 2º do CPC, se refere historicamente, né, a legislação trata sobre eles apenas quando vão falar sobre os alimentos, né, sobre as prestações alimentícias, no caso. E ela ainda destacou que os artigos 528, parágrafo 8º, e 529, parágrafo 3º, que estão lá na parte final da redação do parágrafo 2º, aqui, também dizem respeito apenas à cobrança de prestações alimentícias, o que também ajuda aqui a desconstruir a alegação de que, quando o CPC fala aqui na penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, como na parte final do mesmo artigo se fala na cobrança de prestação alimentícia, se dá a entender que a parte anterior também está falando sobre isso. E, além disso, ela ainda falou também, a ministra Nancy Andrighi, que a expressão independentemente de sua origem, portanto, na verdade, significava incluir não apenas os alimentos, as prestações alimentícias familiares, mas também as indenizatórias e as voluntárias, e não para incluir outras verbas de caráter alimentar, como os honorários sucumbenciais. E aí também foi discutido para que se serve, então, o caráter alimentar, se não serve para excepcionar a empenhorabilidade. E o STJ apontou que serve para dar prioridade no pagamento de precatórios, como disposto no artigo 100 da Constituição, para dispensa de caução para levantamento de valores, que era o que constava já no CPC de 73 e agora também consta no de 2015, e que também prevê, como já foi mencionado antes, no artigo 85, parágrafo 14, privilégios semelhantes aos créditos de relações de trabalho, e aí isso aqui vai ter relação com o previsto na Lei de Falências e na Lei de Recuperação de Empresas, que prevê uma preferência no recebimento de pagamentos em processos falimentares. Além disso, o CPC ainda menciona a palavra do caráter alimentar de uma prestação ao tratar sobre as exceções à empenhorabilidade de ferramentas de trabalho. E, por outro lado, as prestações alimentícias possuem já um regramento bem distinto, porque elas permitem penhora de verbas de natureza alimentar, como eu mencionei, né, são exceções à empenhorabilidade, penhora de quantias depositadas em caderneta de poupança, penhora de bem de família, pensão civil pelo não pagamento, como previsto inclusive na Constituição Federal, além de ter um procedimento de execução diferenciado previsto nos artigos 528 a 533 do CPC, ou nos artigos 911 a 913 também do CPC, além da Lei de Alimentos, que também trata sobre essa cobrança. E, portanto, a partir dessa análise, o STJ disse que, em que pese haja precedentes a favor dessa penhora do STJ, inclusive, e foram citados cerca de 25 precedentes pelos recorrentes. No caso, o STJ disse que é caso de haver uma revisão desse entendimento, e que, inclusive, já tinha acontecido, primeiramente, pela Corte Especial do STJ, no recurso especial 1.815.055, além de precedentes também das turmas da segunda sessão do STJ, ou seja, da terceira e da quarta turma. E, por fim, então, passamos à tese fixada, que foi redigida nos seguintes termos: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no parágrafo 2º do artigo 833 do CPC 2015, penhora para pagamento de prestação alimentícia.
E se vocês gostaram desse conteúdo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para serem avisados dos novos vídeos. Sempre tem novo vídeo aqui no canal, eu estou sempre comentando os novos casos repetitivos. E também cliquem no botão de curtir para ajudar a divulgar esse conhecimento para mais pessoas. Até a próxima!